Olá, então, boa noite a todos e a todas, né? A todas aqui, as que estão presentes, sejam bem-vindas aí para esse nosso primeiro encontro do curso preparatório do PDE de 2024, né, de língua portuguesa. Já vou aproveitar o momento, né, para me apresentar bem. Eu sou o professor João Pedro, sou professor do Estado desde 2000, né? Estou há 24 anos aí no Estado. Participei deste último teste do PDE, né, embora já tivesse. Anteriormente, eu trabalhava em escolas particulares, né, trabalhava em duas escolas privadas, e aí foi o que fez com que eu me atrasasse um pouco, e só agora, né, recentemente, eu fui entrar no PDE. Estou agora, né, em fase de conclusão aqui desse PDE. Fiz o teste, né, da última vez, então tenho aqui a prova, os comentários. Eu estava dando uma olhada, né, pelo que vocês colocaram de respostas naqueles questionários, tem bastante expectativa, né, com relação à resolução de questões e também do comentário a respeito da última prova. Então a gente vai falar bastante sobre isso também. Além de professor do ensino regular, eu sou aqui de Matinhos, né, do Núcleo Regional do Paranaguá, trabalho no Colégio Sertãozinho aqui em Matinhos, mas eu tenho 20 horas atualmente como professor formador, né? E não trabalho talvez por isso que muita gente não me conheça aí da língua portuguesa, não me conheça, né, do grupo de formadores. Eu trabalho com a temática avaliação para a aprendizagem. Inclusive, por isso que no encontro de estreia de sábado do nosso cursinho preparatório aqui, eu trabalhei, né, com essa temática de avaliação para a aprendizagem. Avaliação, recuperação, recomposição. Vocês sabem que são 5 questões lá de fundamentos básicos e fundamentos da educação, mas apesar de serem só 5 questões, são 8 temáticas, né, para a gente estudar. E aí eu trabalhei com essa temática da avaliação para a aprendizagem, porque é o conteúdo com o qual eu trabalho aqui no grupo de formadores. Gente, se vocês acharem muito chato, muito cansativo, eu ficar falando aqui o tempo inteiro, né? Vocês sabem usar ali a mãozinha, né? Dá uma interrompida, faz o questionamento, ou aqui, como nós somos poucas pessoas, talvez nem precise levantar a mãozinha, né? Só liga o microfone, pergunta, né? Qualquer coisa que precisar, a gente está aqui para tentar, né, resolver a questão agora, ao vivo e em cores. E se não for possível, eu sempre peço, né, um tempinho, né? Se não for possível, a gente deixa para depois pesquisar e dizer o que foi colocado a esse respeito. Eu hoje preparei aqui um conteúdo basicamente de literatura. Eu até vi na pesquisa que vocês todas aí trabalham só com ensino fundamental, né? Faz tempo que não estão no ensino médio. E realmente a prova do PDE do ano passado priorizou muito quem estava no ensino médio, não só pelas questões de literatura, mas por causa das questões de linguística também, que são assuntos mais, no caso da linguística, ali, muito mais acadêmicos, e no caso da literatura era de, assim, um pouco acima até do ensino médio, né? Mas caíram muitas questões nesse sentido. Então, a gente vai trabalhar hoje com literatura, nós teremos 4 terças-feiras, 4 encontros, e aí hoje a gente vai trabalhar só com a literatura. Então, se vocês acharem que tiver meio cansativo, eu hoje preparei assim meio que uma fala unilateral. Eu pretendo ir falando e falando e falando aqui, né? No grupo de formadores, normalmente é um pouquinho mais aquele espaço do em ação, aquele espaço da nossa prática, nossa experiência, em que a gente compartilha um pouco as nossas experiências, mas que em cursinho normalmente a gente não tem muito tempo para isso, né? Então, eu vou pedir para vocês, se ficar cansativo, se vocês precisarem de uma pausa, uma hora, alguma coisa, dá uma interrompida aí, né? Pergunta alguma coisa, fala, né? Conta uma piada, né? É muito comum, né, nessas situações a gente também dá uma relaxada nesse sentido. Vocês estão me ouvindo bem? Testa pelo emoji ali, dá aquele joinha certinho, tudo ali, clica no emoji para ver se está todo mundo ouvindo bem, tranquilo. Então, beleza, valeu.
O cronograma do nosso encontro de hoje, né? Nós prevemos 2 horas, 1 hora e 40 minutos, né? Que são 2 horas aula, 1 hora e 40 minutos, são 100 minutos que eu deixei assim distribuídos hoje. Vou tentar fazer a gestão de tempo nesse sentido, né? De falar que esses 10 primeiros minutos, que já estamos quase terminando aqui, né? Mostrar o programa da prova e qual que vai ser a dinâmica de estudos, né? Para a gente se preparar para ela. Então, esse é o primeiro momento. Aí nós teremos aí uns 15 minutinhos para falar de teoria e crítica literária, funções da literatura, gêneros literários. Um conteúdo que caiu, né? Uma questão, pelo menos, eu acho que pode cair de novo na prova a respeito de teoria, de crítica literária, que aí transcende o ensino médio, né? Já é um nível mais acadêmico mesmo. Agora, movimentos literários, que são os estilos de época aqui do Brasil. Eu não vou falar dos estilos de épocas da literatura portuguesa, começando desde o século, lá da Idade Média, né, do século XII, da cantiga da Ribeirinha, de trovadorismo, depois de humanismo e classicismo, porque não está no programa. No programa está apenas a história da literatura brasileira. Então, nós vamos começar do quinhentismo e vir até os nossos dias. Por isso que tem um tempo aqui de 35 minutos para a gente conversar sobre essa história da literatura, nossa, desde 1500 até os nossos dias. Então vamos falar aí de 500 anos de história da literatura em 35 minutinhos, eu espero que dê tempo. Depois nós vamos falar também de gêneros da narrativa, elementos da narrativa. Esse aqui, gêneros da narrativa, elementos da narrativa, esse é tranquilo, porque no ensino fundamental a gente também trabalha bastante com eles, né? Narrador, personagens, tempo, espaço, enredo. Nós trabalhamos muito com os elementos da narrativa. E os gêneros também, né? Hoje vamos falar apenas dos gêneros da narrativa, dos gêneros da literatura, o conto, a novela, o romance, o poema narrativo. Não vamos falar daqueles gêneros da narrativa que vem depois na aula de linguística, lá, né, que são a notícia, o relatório, a reportagem. Daqueles a gente não vai falar hoje ainda. E, finalmente, resolução de questões da prova. Eu compartilhei com vocês, né, no grupo ali, a última prova, que vocês também fizeram aí, né, 2 de vocês fizeram, né, e tem ali a prova que a gente fez, está resolvida. Eu também percebi que há um certo interesse e uma preocupação em ter alguns materiais adicionais. Eu já vou antecipando aqui que eu estou trabalhando para fazer o comentário, vou fazer aquela prova que caiu, a última prova de 2022, eu vou fazer a prova comentada, questão por questão, eu estou redigindo, né, as questões aqui, o comentário a respeito das questões, e se der tempo aqui, a gente vai falar disso. Se não der tempo aqui, eu vou também disponibilizar para vocês, né, essa prova comentada, que foi a última. Uma outra coisa que eu gostaria de saber também, se vocês têm o costume, eu não perguntei lá no questionário, de ouvir podcast. Vocês gostam de... Porque tem algumas pessoas que são mais auditivas, outras já são mais visuais, outras são leitoras, outras são sinestésicas. Mas aquelas pessoas que são mais auditivas conseguem aprender ouvindo também. Aí, se for o caso de vocês conseguem aprender ouvindo, o podcast é uma ferramenta bem bacana, porque dá para a gente ouvir fazendo outra coisa. Então, eu até pensei, né, em gravar podcasts. Eu tenho um canalzinho de podcast que se chama 5 Minutos, e eu gravo podcasts de língua portuguesa. Já tem algumas coisas lá, né, de ortografia, de literatura, de Enem, enfim, de várias coisas. Mas aí eu pensei de gravar alguns podcasts desses de 5 minutos relacionados às questões do PDE, né, principalmente aos tópicos aqui. Mas já vi que vocês deram joinha, curtiram, então eu vou arranjar uns tempinhos aqui nos meus intervalos de fazer essa gravação do podcast, e daí eu disponibilizo para vocês também, né, essa gravação que tipo é uma pílula de
de revisão, né? Porque a gente estuda aqui e daí no podcast a gente fala as demais coisas, né? Que de repente não deu tempo aqui. Então, o programa da prova, eu nem vou ficar lendo ele completo aqui, porque tem no material que eu já passei em PDF, tá lá esse programa. Vocês viram que boa parte dele é a literatura que ocupa. Então, se a gente pegar aqui o item 1. Ah, tá, não era isso que eu queria o quadradinho aqui. Deixa eu pegar um quadradinho aqui que fica mais organizado. Um retângulo. Assim, ó. Então, se vocês notarem aqui, ó, praticamente metade do programa, quase a metade, é literatura, né? E é o que eu estipulei de a gente fazer apenas no encontro de hoje, a literatura. Então, porque é um assunto que flui bastante, né? Falar de literatura é bastante tranquilo, é bastante fácil, né? Porque se trata de arte, e aí eu acho que vai mais tranquilo. Os outros, que traz uma característica um pouco mais científica, especialmente a parte aqui de linguística, e linguística textual, né? De concepções da literatura, de língua, linguagem, sujeito, estrutura do texto, coesão, coerência, funções da linguagem. Funções da linguagem já está meio defasado, não caiu na última prova, e quando chegar esse momento a gente vai falar que hoje em dia estudar funções da linguagem está meio ultrapassado já. Acho difícil cair alguma questão, mas é bom a gente estudar uma vez que está no programa. E tipologias discursivas e 5.1 gêneros discursivos. Aqui até mais ou menos é só linguística textual. Os últimos itens daí é principalmente a morfossintaxe, que é o 7º, e o 10º, né, que é fonética e fonologia. Aí nós temos a gramática, e é gramática normativa para a gente estudar no item 7 e no item 10. O 8 e o 9 entra mais no 8, principalmente semântica, semântica e pragmática, que faz aí uma ligação entre a linguística e a gramática também. E ali tem variação linguística do português brasileiro, que hoje em dia, né, é bem tranquilo estudar variação linguística, só saber mais a questão dos nomes técnicos, dos tipos de variações, né, que existem, que a gente vai ver por aí. Beleza, gente? Pode ser assim? O que vocês acham? Está tranquilo? Não estou falando muito rápido? Conseguimos dar conta de tudo, acho, até o final, né? Então, beleza. Vão aí, estando comigo, dando esse joinha aí, que eu estou sabendo que está todo mundo entendendo e está legal. Então, dentro do conteúdo de literatura, eu vou tentar hoje seguir esta ordem. Literatura brasileira, falar aqui do conceito de literatura, né, especialmente do conceito dentro da teoria literária e da crítica literária, funções da literatura, que é um negócio muito, eu vou chamar de polêmico, funções da literatura, porque há uma grande parcela de pessoas que acha que a literatura não deve ter uma função. Existe essa nomenclatura, essa terminologia, e a gente estuda as funções da literatura. No entanto, muitas pessoas defendem que a arte, de maneira geral, e a literatura sendo uma das grandes artes, não deve ter uma função. Ela não deve ser utilitária, ser usada para alguma coisa. Então, ela não teria uma função. Ela teria, a única função seria a função estética, né? E então vai ser bem polêmico quando a gente for falar disso, mas eu acho que é importante fazer essa reflexão em torno dessa polêmica. E aqui o tempo que vai demorar mais mesmo vai ser o estudo dos movimentos literários. Umas pessoas chamam de movimentos literários, outras pessoas chamam de estilos de época, outros colocam uma linha do tempo falando em historiografia da literatura brasileira. Mas vocês vão lembrar, não sei se vocês são mais ou menos da minha época de formação, né? Provavelmente. Eu me formei no final do século passado, ali em 98, e eu estudei muito com esses livros didáticos que trazia essa linha histórica da literatura brasileira e que a gente precisava, naquela época, memorizar a sequência desses estilos de época, bem como a data em que começou, qual foi
a obra e o autor que se destacou nesse período e as características, o contexto histórico, a gente precisava estudar muito isso. E curioso é que caiu na prova do PDE, né? Parece que eles estavam preparando uma prova, né, para pessoas, né, justamente da nossa época. Então, a gente vai começar com esse conceito de literatura. Algumas coisas aqui, vocês vão ver, algumas coisas eu busquei mesmo em livros, naquele referencial teórico que eu coloquei no final do material, outras coisas no Google, outras coisas na inteligência artificial, inclusive, eu não sei, não é o momento de a gente discutir opinião, né, a respeito da inteligência artificial, mas eu já queria deixar vocês bem antenadas e ligadas nesse sentido, porque atualmente alguns concursos da Consulplan, inclusive desse instituto que prepara a prova e que preparou a prova passada e vai preparar essa, alguns concursos eles têm usado inteligência artificial para preparar as questões. Inclusive, no meu material, né, eu usei a inteligência artificial para preparar algumas questões e algumas saíram bem parecidas, né, com o que já caiu na última prova, que caiu no concurso agora do PSS, caiu no último concurso de professores, né? Então, a Consulplan usa também a inteligência artificial para preparar questões. E quando vocês estiverem cursando o PDE o ano que vem, existem algumas disciplinas, inclusive, né, que é para a gente estudar a inteligência artificial. Agora nós temos, inclusive, aqui no Paraná, um professor que é da UEPG, né, o professor Albino, que é professor do PDE, e ele é, para mim, assim, o cara que mais entende de inteligência artificial, e é um caminho sem volta, né? Então, vocês vão se acostumando a resolver questões que foram preparadas por inteligência artificial, vão se acostumando a usá-la como um recurso de estudos, né, para preparar também aula, para preparar alguma coisa que é bem legal. Esse mapa conceitual aqui, não é da inteligência artificial. Esse aqui foi feito, né, por uma pessoa humana, no caso, né? Então, nós temos aqui, do lado esquerdo, a função da literatura, trazendo inicialmente essa polêmica que eu falei para vocês, que a literatura não tem uma função absoluta e definitiva. Na verdade, em cada leitor, a literatura relaciona-se de um jeito diferente. As pessoas que defendem essa ideia de que a literatura não tem uma função são aquelas pessoas que acham que a literatura, quanto arte, tem uma função estética, né? Ela existe porque ela existe. Existiu um momento da história da literatura brasileira, lá no parnasianismo, né, fins do século XIX, no parnasianismo, que a poesia, principalmente, o parnasianismo foi muito poema, né, muita poesia. O poema, para eles, né, eles defendiam aquela ideia da arte pela arte. Foi, assim, talvez um dos primeiros momentos na história de tirar qualquer função da literatura. Ela não tem função nenhuma. Ela existe porque ela existe. É a arte pela arte. Foi um dos primeiros momentos, né, bem marcantes em que ficou evidente que a literatura existe porque ela existe e não necessariamente vai ter uma função. Daí nós temos aqui esse segundo trechinho, mas é possível dizer que ela tem um papel fundamental na construção do homem enquanto sujeito e cidadão, por meio do texto literário, faltou um Lzinho ali, né? Do texto literário, é possível compreender a si mesmo e as diversas dinâmicas sociais do mundo. Gente, agora a gente já entra numa vertente da literatura histórica, crítica, social, que é aquela literatura que teria uma função, né, de promover reflexões, de fazer com que a pessoa compreenda a si mesma, compreenda o mundo. Então, esse já é um outro conceito, né, a respeito de função da literatura. E a respeito dos conceitos, primeiro a gente começou com a função, e agora vamos a respeito dos conceitos. O que é literatura? Aqui nós temos que literatura é toda manifestação de linguagem que tem como uma das finalidades a expressão estética.
Aqui embaixo, nós temos no canto inferior esquerdo aqui que a arte literária representa recriações da realidade produzidas de maneira artística, ou seja, que possuem um valor estético, onde o autor utiliza das palavras em seu sentido conotativo, né, o sentido figurado, para oferecer maior expressividade, subjetividade e sentimentos do texto. Eu creio que este aqui seja o conceito de literatura mais aceito, né? Porque, primeiro, coloca a literatura como uma arte. Se a gente for falar de arte, as 7 grandes artes e belas artes da história da humanidade, né? Nós temos escultura, pintura, dança, música, teatro, literatura e cinema, né? Que o cinema aqui é a 7ª arte. Então, das grandes 7 grandes artes, a literatura é a arte da palavra. O que significa, então, a arte da palavra? Por exemplo, a dança é a arte do movimento, o teatro é a arte da representação, a música é a arte de combinar sons, harmonias, e a literatura é a arte que trabalha com a palavra, com a exploração de outros sentidos da palavra, né? Do sentido figurado, especialmente. Inclusive, agora, lembrando os velhos livros de literatura, vocês lembram que uma das primeiras lições que a gente tinha era de distinguir o que é texto literário e o que é texto não literário. Existe essa distinção. O que é não literatura e o que é literatura? Então, a gente entende que texto não literário são aqueles textos mais práticos, né, que trazem a realidade de uma maneira mais concreta, em que predomina a denotação, né, o sentido denotativo da linguagem. Enquanto a literatura, sendo a arte da palavra, já vai trazer uma expressão mais subjetiva do eu que construiu aquilo. E esse eu é um artista. Esse artista, ele tem a habilidade de dar nova significação para as palavras, de construir sentidos figurados, conotativos. Então, na literatura, nós temos a multissignificação, a plurissignificação, né? É essa a ideia, então, de literatura. Nesse conceito, não apareceu aqui ainda, mas vocês devem lembrar do Aristóteles, né? Que eu lembro bastante, né, de um professor que eu tive que falava mimeses, mimese, né? O que é a mimese ou a mimeses? Lá que o Aristóteles colocava, é aquela imitação. Então, a mimese, a literatura é uma imitação. Imitação do quê? A imitação do real. Por mais que seja uma autobiografia, se for considerada literatura, vai ter um trabalho artístico que vai ter uma recriação e que não representa necessariamente a realidade do jeito que ela é, né? Bom, dentro desse contexto, né, a outra coisa, né, que se vocês quiserem interromper também, não sei se vocês ficam anotando ali, mas se quiserem interromper, fica tranquilo, porque esses slides, daqui a pouco, né, logo depois que terminar aqui, eu vou compartilhar com vocês, né, os slides também ficam comuns ali no nosso grupo, daqui a pouco eu já envio para vocês esses slides que estamos trabalhando aqui. Até porque eu estou com esperança que a gente consiga trabalhar todos eles, são 30 slides, a gente está no 6º, né? A minha esperança é que a gente consiga trabalhar todos eles por aqui. Bom, dentro desse conceito de literatura, né, nós temos, então, a teoria e a crítica literária, que estuda os princípios, os métodos, né, tanto para ler quanto para analisar, interpretar os textos literários. Muitas vezes aborda questões como autoridade, significado, contexto, recepção. Nós vamos ver que existem algumas correntes, tanto de estudo, quanto de análise e de crítica literária. Existem algumas correntes que se preocupam mais com a estrutura formal do texto, né? São os chamados formalistas, que vão fazer, ou até os estruturalistas, que fazem uma análise da forma, da estrutura do texto, né? Dos elementos que compõem o texto. E hoje, nós temos, né, não, eu falo hoje, mas eu acho que já faz o quê? Aí uns 40, 50 anos que existe a estética da recepção.
que foi um conceito muito legal que surgiu na análise literária, né, na interpretação de textos literários, que a estética da recepção trouxe o leitor também como um construtor do sentido, do significado do texto. Antes disso, parecia, né, que havia uma certa unilateralidade do autor, porque ele escreveu aquilo, inclusive há uma frase que já é meio antiga que falava assim: o que o autor quis dizer com isso? Hoje em dia é bem antiquada essa frase, né? Porque o que o autor quis dizer com isso? Na verdade, ele não quis dizer, né? Ele disse. Quando ele escreveu, tá ali, ele escreveu, ele disse aquilo ali. Agora, o que ele quis dizer daí vai depender muito da recepção. A recepção do texto depende da pessoa, do contexto histórico, social, espacial que ela está. Então, hoje, nós temos essa estética da recepção, que é um conceito novo. O que é essa estética da recepção? É um conceito novo de que a obra pode ser aberta e os leitores têm uma participação também no sentido, no significado daquilo que está ali. Vocês vão falar, não, mas essa questão de obra aberta é troço antigo, né? Lá em 1900, o Dom Casmurro, né, de 1900, e desde aquela época nós já estamos falando se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, porque fica aberto, né, para o leitor interpretar se acha que traiu ou que não traiu. Ou então tem até do começo do século XX uma obra de Humberto Eco, que se chama A Obra Aberta. Então, o conceito de obra aberta, de deixar aberto o final para que o leitor, né, construa possibilidades de interpretação, é mais antigo. Agora, a estética da recepção já é um conceito mais novo, da metade do século XX para cá, final do século XX para cá, né, que traz uma participação do leitor também. É um conceito que eu acho importante lembrar, né, da estética da recepção. E aí, as funções da literatura, a gente já falou, ó. Vamos pensar, existem alguns que dizem que ela não tem uma função, que é apenas a estética, né? Essa função estética é aqueles que acham que ela não tem uma função utilitária. O que seria uma função utilitária? De usar a literatura para influenciar uma pessoa, para promover a reflexão nela, para estimular a pessoa a sentir alguma coisa, né? Então, essas são algumas funções, tipo emotiva, crítica e social, que podem ser questionadas pela corrente da estética, que fala que ela só busca a beleza, o prazer, a apreciação da linguagem e não tem necessariamente uma função utilitária. Então, o tal do, se aparecer esse termo, né, literatura utilitária, utilitarismo na literatura, o que é? É a tal da literatura engajada, especialmente aquela que promove reflexões e críticas sociais, né, de promover uma certa reflexão para que a pessoa, né, pense a respeito da sociedade em que ela vive, questione isso. Essa é a função mais crítica e social e que traz a literatura chamada de literatura utilitária. A respeito de gêneros literários, é clássico isso, gente, né? Nós vamos falar de gêneros textuais depois. Aí vocês podem pegar aquela lista de 70 gêneros textuais. Agora, em literatura só existem 3 gêneros. Quais são os 3 gêneros literários? O narrativo, o lírico e o dramático. Tá, o gênero narrativo é a nomenclatura atual, porque antes de ser narrativo, ele era chamado de épico. Agora que eu vi que ficou um parênteses ali que ficou uma carinha de feliz, tá bom, né? Não era para ter o parênteses, mas ficou carinha de 2 pontos, o parênteses ficou feliz, tá legal. Mas assim, o que é o gênero épico? O gênero épico é a epopeia. Vocês lembram dos Lusíadas, do Camões, né? Que é o mais conhecido da literatura brasileira. Mas aqui no Brasil nós tivemos Caramuru ou Uruguai, né? Que são textos, são epopeias, ou tentativas de epopeia. Então, a epopeia era aquela narrativa bem antiga que dava o trabalho para o escritor fazer, né? Porque ele tinha que fazer versos rimados, metrificados, perfeitos, né? Que obedecia a uma determinada norma. Vamos lá, os Lusíadas, se não me falha a memória, os Lusíadas têm 1024 estrofes com 8 versos cada uma, né?
Cada estrofe tem 8 versos e são 1024 estrofes, e todas elas com o mesmo esquema de rima e a mesma métrica, né, de versos decassílabos heróicos. Lembra o que é verso decassílabo heróico? Caiu na última prova, né? Aquele verso que tem o quarto, o sexto, a quarta, a sexta e a 10ª sílaba bem marcada, né? Esse é o verso heróico, né? Caiu na última prova isso aí. É o verso decassílabo, talvez seja o mais famoso, né? O verso decassílabo. E o gênero épico, né? O gênero da literatura, a epopeia, é esse tipo de narrativa, né? Que é em versos metrificados, perfeito. Com o decorrer do tempo, eu até acredito que, devido à correria do mundo moderno, pós revoluções industriais, pós-iluminismo, veio daí o iluminismo, o cientificismo, as revoluções industriais, tornou a vida um pouco mais corrida, e a literatura, também surgiu o capitalismo nesse contexto, né? E a literatura deixa de ser apenas uma arte para se tornar um produto a ser comercializado. Então, a literatura deixa de ser arte para ser produto para o consumo humano. E aí, o tal do gênero épico já cai meio que em desuso, né? Porque o épico, a epopeia, era um negócio para erudito, para pessoas muito cultas, muito eruditas. E eram poucas as pessoas que estudavam, que sabiam ler, que conseguiam escrever dessa forma e até ler dessa forma. Então, a epopeia era uma coisa muito clássica, muito erudita. Aí veio, né, após capitalismo, iluminismo, cientificismo, essas revoluções todas que aconteceram depois do século XVIII, essas revoluções burguesas, trouxeram a comercialização da literatura e surgiu daí o que a gente chama hoje de gênero narrativo, que é mais fácil a leitura, é mais leve, tanto para escrever quanto para ler. Então, veja, no romantismo, quantos romances não foram produzidos no romantismo, né? Começando com Joaquim Manuel de Macedo, da Moreninha, passando pelos romances do José de Alencar. Então, veja quanta coisa não foi produzida dessa forma narrativa, que é muito mais fácil, né? Houve uma certa popularização das histórias, né? E aí, com o decorrer do tempo, foi diminuindo ainda mais, né? Aí veio o século XX, o Machado de Assis, né, já escreveu contos no final do século XIX. Na literatura universal é muito famoso, né, o Edgar Allan Poe com os contos dele também. Então o conto já é um negócio que era comum desde o Renascimento, se a gente for pegar Decameron, por exemplo, lá do Giovanni Boccaccio, né? Então os contos sempre existiam, mas agora, no século XX, devido a essa correria toda, parece que a tendência é a literatura ir diminuindo cada vez mais de tamanho para dar tempo, né, da pessoa consumir isso. E aí o gênero narrativo foi diminuindo de tamanho. Primeiro ele foi diminuindo de empenho para a construção, né, da epopeia para essa narrativa, e daí ele foi diminuindo de tamanho. O gênero lírico, basicamente, a gente fala dos poemas, né? O gênero lírico é carregado de poesia. Embora exista uma ou outra prosa lírica, né? O que é uma prosa lírica? Na verdade, são alguns trechos de textos narrativos em prosa que tem um lirismo, que tem esse encantamento de emoções e uma certa musicalidade, né, que agrada inclusive os ouvidos. O gênero lírico é muito isso. A palavra lírico, né, vem de lira, que é aquele instrumento musical. Então, o lirismo tem muito a ver com o sentimentalismo, com musicalidade, né? E aí, quando a gente fala de lírico, vai lembrar de poemas. É claro, é poesia, é poema. Tem prosa lírica, tem, né? Vamos pegar aí, já falei agora há pouco do José de Alencar, se você pegar Iracema, né? Vamos pegar aqui o segundo capítulo de Iracema, que é o que eu me lembro bem. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, os cabelos mais negros que a asa da graúna, e o seu talhe de palmeira. Então, né, mais negros e longos que a asa da graúna e o seu talhe de palmeira. Então, veja, é tudo uma musicalidade nesse segundo capítulo de Iracema que dá para a gente dizer que tem lirismo. Então, tem uma prosa lírica ali no José de Alencar também, né? E o gênero dramático, que é o gênero do teatro. Aqui, só a piazada, a meninada do ensino médio vive fazendo confusão, né? Porque dramático, né? Lembra drama, e aí eles pensam nos gêneros do cinema, que é dramático, aquele para chorar, para se emocionar. Não, mas aqui nós estamos falando do gênero dramático, são os textos para o teatro. Muito caracterizado por causa das rubricas e as falas dos personagens. O que caracteriza um texto como dramático?
tem uns trechos em itálico ou então entre parênteses, né, que são as rubricas, que são indicações cênicas para os atores representar, e as respectivas falas dos personagens. Então, esse é o gênero dramático. Então, os três gêneros literários são esses, né? Os gêneros narrativo, lírico e dramático. Aqui tem uma dessas famosas linhas da história, né, da literatura brasileira, dividida aqui em estilos de época. Deixa eu ver, 35, 50, tá, acho que vai dar tempo. Estou fazendo as contas aqui da minha gestão. Então, a literatura brasileira é muito rica. A gente pensar lá no início, aqui, por exemplo, no quinhentismo, que o que nós sabemos e que precisa saber do quinhentismo é basicamente da carta do Pero Vaz de Caminha, que aí, se a gente for falar, nem é um texto tão literário, né? Porque é uma literatura de informação. Ele só queria informar o rei sobre a nova descoberta. Então, começa com uma coisa que nem é muito literatura, porque não tem, né, uma recriação da realidade, é uma descrição da realidade. Mas começa com essa carta de Pero Vaz de Caminha em 1500, e aí vem, gente, né? Depois do quinhentismo nós temos o barroco, depois do barroco o arcadismo, e esses três primeiros chamados momentos, movimentos, estilos de época, né? Esses três primeiros é da época de Brasil colônia. Então a gente vai chamar logo na sequência aqui isso de era colonial. O que é a era colonial? É o quinhentismo, o barroco e o arcadismo, né? Quando a literatura feita no Brasil era altamente com influência europeia, né? Porque tinha muito a ver com a colonização do Brasil. E aí, depois, né, da era colonial, nós temos a chamada era nacional. O que é a era nacional? Deixa eu só ver. Ah, tá. Fui eu que dei uma pausa para tomar água, prof. Berenice. Acho que é isso, né? Que você... a era colonial pega esses três, então, quentismo, barroco e arcadismo, né? E a era nacional depois da independência do Brasil, que daí vem as estéticas do século XIX, que são várias, né? Romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, e nós chegamos no século XX com o pré-modernismo e o modernismo. É isso que a gente vai ver agora, logo na sequência, separado justamente, né, por eras. Então, nós temos as escolas literárias, estilos de época, estilos literários, divididos nessas duas eras. A era colonial, que pega os três primeiros, que é porque o tempo que o Brasil era uma colônia ainda, né? Nós temos o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Uma coisa bem legal aqui de observar também, né, é que a posição geográfica desses estilos de época. Como a colonização do Brasil começa na Bahia, então os primeiros dois ali, quinhentismo e barroco, estão muito ligados à Bahia, que é o berço da civilização brasileira, começa lá, né? Aí o arcadismo já vem para o século XVIII, já deu uma mudada na economia do Brasil, começa efetivamente, né, a exploração de minério, de riquezas em Minas Gerais, e o arcadismo vai estar muito ligado a Minas. Então, nós pegamos ali o quinhentismo e o barroco, que são lá da região Nordeste, né, da Bahia especialmente, e aí a gente vem para o arcadismo, que já é na época da Inconfidência Mineira, de Minas Gerais. Então, o centro do arcadismo é Vila Rica, né, que é a atual Ouro Preto. Eu vou frisar muito aqui, porque caiu uma questão sobre o arcadismo na última prova do PDE. Né? Quem já deu uma sondada na última prova, tinha uma lá que o arcadismo tinha muito aquelas questões de bucolismo, de culto à natureza, e aí tinha até uns termos em latim, né? Você lembra? Fugere urbem, inutila truncat, né? Cortaram as inutilidades, aurea mediocrita, né? O ouro é medíocre. O que mais que eu falei? Que fugere urbem, né? De fugir do urbano para ir para o campo. E foi esse é o estilo do arcadismo. O que é o que eu acho que é um período bastante contraditório, porque até esse período nós estamos falando só de burguês, de burguesia, das pessoas da elite, né? E que Vila Rica era o centrinho
econômico de Minas e do Brasil naquela época. E aí, quando eles falam de uma vida simples, no campo, desapegada de riqueza, fugindo da metrópole, na verdade, parece uma grande hipocrisia, né? Porque é justamente o contrário do que eles vivem, né? Eles eram burgueses, né? Tinham uma vida bem tranquila no centro, e inclusive na Europa, né? É bem característico isso. Bom, aí tem um período de transição ali, né? Que é considerado de 1808 até 1836. O porquê isso, gente, esse período de transição? Não sei se vocês lembram, 1808 é uma data significativa, que é a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? 1808. Tá, não estamos estudando história agora, mas é importante, porque a vinda de Dom João VI com toda a corte portuguesa e a aristocracia portuguesa, que eles vieram por causa da guerra napoleônica, né? Que eles estavam com medo do Napoleão tomar tudo por lá, e aí eles colocaram todas as riquezas nas caravelas e vieram para cá, e aportam aqui em 1808. Com isso, né, em 1808 até 1822, 22 é a independência do Brasil, são 14 anos que a família real está por aqui. Na verdade, não ficaram todo esse tempo. Em 1822 estava só o Dom Pedro I, que proclamou a independência, tal. O Dom João já tinha voltado para lá, já tinha ido para Portugal nesse período. E aí, nesse período, construiu-se, então, uma ideia de nação brasileira, desvinculada da europeia. E essa chamada era nacional começa com o romantismo, que é justamente o período mais patriótico, né, que nós temos aí do Brasil. Depois o modernismo, 1922, veja, ó, 1922 para 1822 são 100 anos. O modernismo foi o centenário da independência do Brasil. Mas quem estava lá perto da independência, em 1822, eram os românticos, né? Então o romantismo tem essa característica de ser muito nacionalista, patriótico. Tem uma palavra legal que muito comum em provas, que é ufanista. Acho que vocês já ouviram a palavra, né? Ufanismo. Muita gente lembrar disso. Ufanista, que é essa exacerbação do patriotismo que existia ali naquela época, então, né? Aqui tem mais, daqui a pouco, né, vocês vão receber esses slides, eu deixei assim bem detalhado, porque eu vou mandar para vocês slides, tem aqui neste o nome do período, a data de início de cada um, eu vou repetir já logo mais, né, quando que começa, e qual que é o marco de cada um deles. Então, a carta do Pero Vaz de Caminha é datada de 1º de maio de 1500, né, a carta do Pero Vaz de Caminha é o primeiro texto escrito oficialmente em terras brasileiras, data o quinhentismo. 1601 tem a publicação de Prosopopeia, de Bento Teixeira, né? Prosopopeia, que é uma tentativa de poema épico também, e dá início, então, ao Barroco. Embora ninguém depois vá lembrar desse Bento Teixeira, né, no Barroco. O Barroco, de quem que a gente vai lembrar no Barroco? Do Gregório de Matos e do Padre Vieira. Aliás, caiu uma questão do Barroco na última prova também, né, e era um textinho, se soubesse que aquele texto era do Gregório de Matos, matava a questão que era Barroco, né? 1768, o Cláudio Manuel da Costa publicou Obras, né? E começa, então, aqui está errado, tá? Eu vou ter que ajeitar ali, setecentismo ou arcadismo, tá? O Barroco é 1600, 1700 é arcadismo. Então, o arcadismo, gente, o principal vai ser o Cláudio Manuel da Costa, né? O principal, não, o primeiro, o precursor, que é o que está escrito aqui. O principal, depois a gente vai falar, é o Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu Marília de Dirceu, né? Que eu acho que é uma obra que a gente precisa pensar um pouco nela futuramente. Bom, daí na Era Nacional, o romantismo começa em 1836, que é quando o Gonçalves de Magalhães publica Suspiros Poéticos e Saudades. O Gonçalves de Magalhães não estava no Brasil, né? Ele publica lá em Portugal, em 1836, esse livro de poemas, e inaugura o romantismo, 1836. 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas, inaugura o realismo, e o Mulato, do Aloysio de Azevedo, inaugura o naturalismo. O realismo e o naturalismo são muito próximos, nós precisamos estudá-los juntos, e já vamos daqui a pouco, né, destacar como que
quais as similaridades e as diferenças que tem em cada um deles também. Mas ambos começam no Brasil em 1881 com Machado de Assis e com Aloísio de Azevedo. E vamos lembrar, né, que o Machado de Assis, eu fiquei muito surpreso de não ter nenhuma questão dele na prova passada, né? Afinal de contas, é o fundador da Academia Brasileira de Letras, é o artista mais completo que nós tivemos. Se eu for falar para vocês, eu sou muito fã do Guimarães Rosa. Para mim, o meu melhor artista, escritor brasileiro é Guimarães. Eu gosto muito, né, do Grande Sertão Veredas, gosto muito das primeiras histórias, né, do Guimarães Rosa, mas assim, todo mundo tira o chapéu para o Machado de Assis, né? Porque o Machado de Assis, gente, o Machado de Assis fez de tudo, cara. Ele foi romântico, né? Vamos pegar romances que são de antes de 1881, que era bem romântico, bem ao estilo do José de Alencar, por exemplo. E aí você pega romances realistas, tipo Memórias Póstumas, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Quincas Borba, né, que são realistas, e além de escrever romances românticos e realistas, ele escreve contos românticos e realistas também. Ele escreve poemas, ele foi crítico literário, ele escreveu crônicas, ele fundou a Academia Brasileira de Letras. Então, falando algumas coisas a respeito do Machado de Assis que eu acho que o ano passado deram uma contemporizada, não colocar nada dele. Esse ano eu acho, hein? Inclusive, né, nós estamos trabalhando nas escolas aí a Semana da Consciência Negra, né? Amanhã é o feriado do Dia da Consciência Negra, e todo mundo sabe o papel que o Machado de Assis teve na época da abolição, né? Ele trabalhando como funcionário público, mulato, vindo do Morro Carioca, sofreu preconceito, né? Então, eu acho que Machado de Assis esse ano aí eu apostaria um pouco nele, hein? Bom, depois do realismo, nós temos o parnasianismo, que é na poesia, e o simbolismo, que é no fim do século já, 1893, né, quando Cruz de Souza publica Missal e Broquéis. E em 1902, nós temos Os Sertões, do Euclides da Cunha, e Canaã, do Graça Aranha, que não está aqui, né, mas é Canaã, do Graça Aranha, e Os Sertões, do Euclides da Cunha, que inaugura um período chamado pré-modernismo no Brasil, que vai até 1922, que é a Semana da Arte Moderna. E aí, depois de 1922 para cá, aí tem algumas separações de primeira, segunda, terceira fase, tem o concretismo, tem o pós-modernismo, que a gente vai continuar falando logo na sequência, tá? Vamos lá, pode falar. Eu parei aqui que a prof. Roseli levantou a mão, pode perguntar, prof. Eu não sei, está desligado o seu microfone ou eu não estou ouvindo? Vocês estão ouvindo ela, gente? Ah, tá, tá. Então não sou só eu. Vou esperar a prof. Líquia. Bom, enquanto a prof está colocando aqui, vocês já viram. Eu vou fazer um esforcinho aqui para trabalhar, né, todos esses períodos rapidão. Vamos lá, prof. Roseli, pode falar. Então, professor, é que no grupo ali, a Marja pediu o código da reunião que acabou a bateria, ela vai entrar pelo celular. Ah, e o tá, professor valeu. Não vai prestar atenção porque está explicando para nós. Ah, tá, beleza. Deixa eu pegar aqui, já copia lá para ela, Tá, obrigada. Copia lá no WhatsApp, ela consegue entrar. Porque daí, não sei se precisa de código, acho que só pelo link ela consegue entrar assim. Vamos ver se. O máximo que vai acontecer é de pedir autorização aqui, daí é só ela entrar pelo link e eu autorizo por aqui. Mas beleza, professor Zeli, se conseguir comunicá-la lá, né? Agora que eu vi ali. Então tá. A respeito da literatura da era colonial, então. Voltou a prof. Marge. A respeito da literatura colonial, nós temos o primeiro período, século XVI, portanto, 1500, né? O quinhentismo, que tem duas coisas aí, se vocês, né, tiverem a fim de pensar. É a literatura de informação e literatura catequética. Ó, de 1500 em diante, muita gente veio para o Brasil e escreveu textos contando, relatando sobre as coisas daqui. Isso, por isso, chamado literatura de informação. Em 1525, vieram os primeiros jesuítas, e aí nós começamos a ter também a literatura catequética, né?
Então, nós temos a literatura de informação e a literatura catequética, ou, se preferirem, literatura dos viajantes e literatura dos jesuítas. É isso que nós temos esse período quinhentismo, né? Lembrando que a carta do Pero Vaz e Caminha é o texto mais importante. Barroco caiu na prova do ano passado, né? Tem que lembrar que o Gregório de Matos, o Boca do Inferno, é o principal representante desse período aí, né? O Barroco, que é muito característico por ter uma linguagem muito difícil, né? Uma linguagem rebuscada, ornada com muitas metáforas, inversões, hipérbatos, né? E outras figuras de linguagem que acabam tornando esse texto, eu não diria complexo, né? Mas a gente precisa treinar a leitura de poema e aprender não apenas com o ritmo, com a métrica, com a rima, mas também conseguir construir o sentido da frase, né? Porque era tanta inversão, tanta sonoridade ali no poema, que muitas vezes a gente nem prestava muita atenção no que estava sendo dito. E o Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, não sei se vocês lembram o porquê que ele ganhou essa alcunha, né? Ele foi, eu gosto de chamar assim, o Boca do Inferno, porque ele foi o primeiro rebelde brasileiro. O Gregório de Matos foi o primeiro escritor, poeta, artista genuinamente brasileiro. Ele nasceu aqui, nasceu na Bahia e viveu lá na Bahia. Em Salvador, a casa dele é um ponto lá de visitação até hoje, né? Do Gregório de Matos. E ele, como sendo brasileiro nato, ele criticava demais a colonização portuguesa e a exploração da colônia. Mas, assim, não dá para ficar só nisso, porque ele criticava meio todo mundo também. Ele era muito crítico, satírico, sarcástico, e aí ele ganhou o apelido de Boca do Inferno e foi até expulso do Brasil. Ele foi expulso, né? Foi degradado aqui para a África e proibido de voltar para cá, né? Porque ele era um autor muito crítico. Mas, assim, a poesia dele, depois a gente vai ver, se caracteriza por 3 vertentes. Essa satírica, que foi que deu a ele o apelido de Boca do Inferno, mas além de poesia satírica, ele tinha poesia amorosa também, que é uma poesia amorosa bastante sensual, até que era meio revolucionária ali para a época. E, curiosamente, ele tem poesia religiosa, que foi justamente a poesia que caiu, né, o trechinho de poema que caiu na questão lá do Barroco, né, na última prova. Então, ele tinha poemas religiosos, poemas satíricos e poemas amorosos. E aí nós temos também o Padre Antônio Vieira, que vale a pena lembrar, porque o Padre Antônio Vieira era um grande orador. Até hoje, ele é considerado um dos maiores oradores retóricos da língua portuguesa. Os sermões deles, né, são exemplos de texto bem escrito e bem falado, né? Quando ele escreveu na época dele, né? Ele preparava, a época que os padres preparavam o sermão com todo... Aquela era uma outra época, né? Eu falei, escreviam epopeias naquela época. E aí o Padre Vieira é muito conhecido, né, por esses sermões muito bem feitos, muito bem trabalhados. Bom, o último período da era colonial é o arcadismo, né? Que é do século XVIII, que já falei que precisa lembrar que aconteceu em Minas Gerais. O centro era Vila Rica, que hoje é atual Ouro Preto lá, né? E nós temos ali, eu falei para vocês, o Cláudio Manuel da Costa como precursor, mas o nome a ser lembrado é Tomás Antônio Gonzaga, por causa da obra Marília de Dirceu, que nessa obra Marília de Dirceu tem todas as características do arcadismo que a gente quiser procurar. Né? A questão da valorização da natureza, esse bucolismo, né? De valorizar o campo, os animais no campo, ser desprendido da riqueza para viver uma vida simples, essa ideia de liberdade nesse sentido longe do movimento urbano. A Marília de Dirceu é o título, né? Marília de Dirceu, porque o Dirceu é o pseudônimo, é a época que eles usavam nomes falsos, né? Lembrando também que estava acontecendo a conjuração mineira, ou a Inconfidência Mineira, que o Tiradentes era o principal líder e que foi, né, morto depois. Mas, assim, todos esses poetas estavam envolvidos na Inconfidência, né, na Conjuração Mineira, e eles foram presos, né?
Inclusive, Marília de Dirceu, uma parte desse livro foi escrita no calabouço, foi escrita na cadeia, pelo Tomás Antônio Gonzaga. Mas eles usavam esses pseudônimos, num primeiro momento, porque era comum lá na Arcádia antiga, né, dar nome de pastores e usar pseudônimo, nomes falsos, mas também até para se esconder, né, a identidade deles, para não se envolver com essas questões políticas, né, que acabou não dando muito certo, que eles foram presos do mesmo jeito. Mas Marília é a pessoa a quem esse Dirceu se dirige, né, é esse eu lírico, convidando essa Marília a casar com ele, viver com ele numa vida harmoniosa, tranquila no campo, porque ele tem posses e tal. Essa é a primeira parte, né? Aí a segunda parte desse livro ele já escreve na cadeia. Bom, assim nós temos a era colonial. E a era nacional, aí quando nós temos a independência do Brasil de 1822, nós começamos então a chamada era nacional, porque nós temos uma nação independente, né? Bom, eu não sei, né, como é uma prova institucional da Secretaria de Educação e tal, eu não sei se vai ter criticidade, mas, assim, é bastante crítico, né, a gente falar da independência do Brasil hoje, mas o que aconteceu é que esse primeiro grupo de artistas aí, os românticos, eles ficaram bem empolgados com a ideia da independência, né, e eles se tornaram muito patrióticos. Então, nós temos, como o romantismo é muito grande, nós dividimos em duas partes, né? Nós temos a parte da poesia e nós temos a parte da prosa. A poesia, deu um troco isso aqui, mas está funcionando para vocês. Continua funcionando aí? Estão me ouvindo bem? Então, beleza. É que deu uma apagada aqui na minha tela do nada. Então, nós dividimos o romantismo em poesia e prosa. A poesia, nós temos três gerações, né? A primeira geração, que é essa geração mais indianista e patriótica, nacionalista. O termo mais certo é nacionalista, né? Nacionalista e indianista, a primeira geração, que é a geração mais empolgada. Eles são muito empolgados, né? A geração indianista e nacionalista. Aí nós temos uma segunda geração que é influenciada pelo chamado mal do século, que é uma geração mais gótica, mais emo, que é a chamada geração mal do século. O tema principal do poema já é a morte, o desejo da morte, né? Essa segunda geração do romantismo. E a terceira geração do romantismo, nós temos o Castro Alves, que é a libertária, a social, né? A condoreira. Então, nós temos três momentos do romantismo bem marcados. Um momento que é mais nacionalista indianista, o segundo momento que é o mal do século, período mais depressivo, assim, né? Valorizando a morte, e o terceiro que é o libertário, do Castro Alves, isso na poesia. A prosa, quando a gente vai falar de prosa do romantismo, fatalmente nós vamos falar de José de Alencar, principalmente, né? O José de Alencar escreveu basicamente 4 tipos de romances, que até hoje é considerado, né, os 4 tipos de romances que existem, né? Que existem romances urbanos, ou romances de costumes, nós temos os romances históricos, tem os romances indianistas, né, que aqui os indianistas na capa, nós temos aqui inclusive a Iracema, né, um dos romances indianistas, acho que a gente está chamando de romance, mas hoje em dia tem gente que chama de novela. A gente já vai falar da diferença de romance, conto e novela também, que tem muito a ver com o tamanho da obra, porque Iracema, as edições atuais, dá em torno de 100 páginas, mais ou menos, e como ele é dividido em capítulo, aquela sequência bem cronológica, dá para considerar meio como uma novela e não necessariamente um romance, porque o romance daí já é bem mais elaborado. O Guarani, por exemplo, daí já é romance, né? Então, são essas obras que a gente tem do José de Alencar, né? Tem os indianistas, né? Tem os romances urbanos, tem os romances históricos e tem os romances regionalistas também, né? Que ele escreveu de tudo um pouco. Então, a era nacional, o romantismo, por aí. Bom, metade do século XIX, né? Começa com 1836, e acho que todo mundo sabe também que não existe necessariamente o início e o fim, né? Tem o início, que é uma obra que marca o início, mas o fim, às vezes, nem sempre a próxima obra vai marcar o fim daquele movimento, porque ele pode continuar, né? Nós temos obras românticas até hoje,
Em século XXI tem gente escrevendo obras com características do romantismo. Mas assim, 1881, o Machado de Assis marca a fase dele, de acabar a fase dele de romantismo e começar a fase realista. O realismo já tinha começado na Europa, né, na França, com o Gustave Flaubert, com a Madame Bovary e tal. E aí, aqui no Brasil, né, o Memórias Póstumas de Brás Cubas foi um romance muito inovador. Foi uma coisa muito diferente daquilo que os românticos estavam fazendo. O que os românticos faziam? Basicamente, um romance previsível, linear, normalmente uma história muito Romeu e Julieta, né? Ou os pombinhos que se apaixonam vão ser felizes para sempre, né? Caso eles são felizes para sempre, ou acontece uma tragédia e eles morrem no final. Mas estava muito em torno desse romance no sentido mais popular da palavra, né? O romantismo. Já o realismo, não. O realismo trouxe a crítica social, a objetividade da realidade. E aqui surge um tema que não era comum no romantismo, que é, por exemplo, o adultério. Vocês vão pegar aqui as obras realistas, as mais famosas. Pega o primeiro, Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Pega em Portugal, essa de Queiroz, o Primo Basílio. Pega aqui no Brasil, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Dom Casmurro, né? Para quem não lembra, qual que é o adultério que tem Memórias Póstumas de Brás Cubas? O Brás Cubas, né, que é o protagonista, que narra essa história em primeira pessoa, é o noivo, o pai dele arranja um noivado com a Virgília, né? Mas a Virgília acaba arranjando um partido melhor para ela, né? Que vai fazer dela uma marquesa, e ela casa então com o Lobo Neves, e o Brás Cubas vive solteirão pro resto da vida. Mas depois que ele volta da Europa, que foi para lá estudar, né, ele volta, ele tem esse caso extraconjugal com a Virgília, que mesmo casada com o Lobo Neves, tem esse caso com o Brás. Então, o realismo, nessa questão amorosa, ele vai trazer muito o adultério, ele vai fazer uma crítica que a sociedade não é aquele frufruzinho que os românticos diziam anteriormente, né? Ela é cheia de problemas. Fala da hipocrisia social, fala da ganância. Realismo. Até hoje a gente fala que a pessoa que tem uma visão muito realista é uma pessoa muito crítica, né? Muito, às vezes, até triste por causa desse realismo todo. Enquanto a pessoa romântica já é mais idealista, ela já acredita numa coisa mais fora desta realidade, né? Então, há um antagonismo muito legal entre realismo e romantismo. Por isso que o realismo veio para suplantar o romantismo. E o naturalismo, bom, o naturalismo é um realismo elevado ao quadrado ou ao cubo. Assim, eu já vi um crítico falar que o naturalismo é o realismo exacerbado. O realismo não se contenta em mostrar as feridas sociais, ele mete o dedo na ferida. Então, se o realismo mostrava as chagas da sociedade, essas feridas, tal, o naturalismo ensina a colocar o dedo e mexer lá para ver como dói. Então, eles chegaram, né, a um ponto de crítica. Se a gente fala que o realismo era crítico e que traz assim jogo de interesse, ganância, hipocrisia, o naturalismo chega a comparar o ser humano com animais. Então, o instinto animal prevalece no ser humano. Então, nós temos aí, por exemplo, alguns autores que vão trazer muito evidente a questão da sexualidade. Foi as primeiras vezes, né? Embora o romantismo não tinha nada. Aí o realismo insinua, né? Por exemplo, as questões de descrever as relações sexuais, o realismo insinua, e o naturalismo, né? Daí não tem pudor nenhum. Descreve tanto hétero como homossexual, né? Nós temos aí em Adolfo Caminha, no próprio Aloysio de Azevedo, tem casos, né, de relatos de relações homossexuais, tanto do gênero masculino como do feminino, né? Então, o naturalismo era muito crítico e tinha a intenção, né, de mostrar, assim, o que eles chamavam, na época, de patologias sociais, né? As doenças da nossa sociedade. Bom, o realismo e o naturalismo foram muito comuns à prosa, né?
romances, principalmente. Mas e o poema? Como que ficam os versos nessa época? O equivalente do realismo e do naturalismo na poesia é o parnasianismo. O parnasianismo também, que é extremamente objetivo, só que se preocupa basicamente com a forma. Gente, é bem pouca gente que estuda hoje em dia o parnasianismo, né? Porque o poema, a não ser quem gosta de forma, de estudar o como que faz um soneto perfeito, né? Com versos decassílabos, rimados com rimas ricas, enfim. É aquele poema perfeito, mas, porém, ele é muito fraco de conteúdo. Vocês lembram que o parnasianismo era um poema bem descritivo? Tem o vaso grego, tem o vaso chinês. Não quero falar que era só isso, né? Havia os poemas, principalmente o Olavo Bilac, tem uns poemas bonitinhos, tipo, né, o mesmo deu caminho. Tem uns poemas, assim, um pouco mais filosóficos, como As Pombas, do Raimundo Correia, né? Lembrando de alguns sonetos dessa época que tem um pouquinho de conteúdo, mas, no geral, o parnasianismo está preocupado apenas com a forma, né? A maneira como se fazia o poema e não necessariamente o conteúdo. Bom, contrário a isso, surgiram os simbolistas, né? Como o próprio nome está falando, simbolismo, símbolos, uma subjetividade mais mística, mais sensorial, que veio para questionar o parnasianismo, questionar o realismo, questionar o naturalismo. Por quê? Vamos lá. Realismo, naturalismo, parnasianismo eram muito objetivos, né? Mostrando a realidade objetiva. O simbolismo resgata a questão do espírito, da alma. Então, por isso que existe essa questão do místico, né? Traz novamente uma subjetividade para o poema, né? E muito poema. O principal nome do simbolismo no Brasil é o Cruz de Souza, e eu até achava que aqui no Sul ele deveria ser um pouco mais valorizado, né? Porque ele é o primeiro grande representante do Sul do Brasil. Ele é nascido em Florianópolis, na época que não se chamava Florianópolis, né? A época que o Cruz de Souza nasceu lá em Santa Catarina se chamava Desterro ainda, né? No século XIX. Desterro, né, é o lugar que ele nasceu, e aí ele desenvolveu, como muitos outros, né, tuberculose, foi daí embora para Minas, achar que o clima mais ameno pudesse ser melhor para ele, para a questão por lá. Mas, assim, o grande representante nosso é o Cruz de Souza, e que eu acho que pouco valorizado no Sul, mas, assim, pensando em alguém mais bairrista que vai preparar uma prova, de repente pode pensar num cara, né? O simbolismo foi os primeiros que trouxeram poetas do Sul aqui, né? E aí nós acabamos o século XIX, né? Dá para pensar assim, ó, para vocês pensarem de uma maneira bem contextualizada com a época. Metade do século XIX, nós temos romantismo. Fins do século XIX tem esses 4 outros aí, né? Tipo, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Final do século XIX. Aí nós entramos no século XX. O mundo está mudando muito no século XX. Na Europa, nós temos aquelas vanguardas europeias, né? Expressionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, todos aqueles ismos das vanguardas europeias. Muita gente daqui viajava, né, para a Europa para estudar, para passear por lá, e aí traziam algumas ideias, né? Esse período de 20 anos, de 1902 até 1922, só existe, só nós que chamamos, né, de pré-modernismo, porque todos esses outros estilos existem em outras culturas, né? Você vai estudar literatura portuguesa, por exemplo, vai estudar literatura portuguesa, vai ter todos esses outros nomes que a gente já falou até agora também, né? Agora, pré-modernismo não tem lá. O pré-modernismo é característico do Brasil. Ele não chega a ser um movimento literário, né? Ele é um período de transição que os modernistas estavam estudando as vanguardas europeias e se organizando para promover a Semana de Arte Moderna. Só que nesse período tem alguns autores que demonstram umas características parecidas, que são o Graça Aranha, o Euclides da Cunha, o Lima Barreto e até o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato também é desse período.
né? Graça Aranha, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato. O que esses 4 autores têm em comum e que os coloca, né, como principais representantes desse período chamado pré-modernismo? É o que eu gosto de falar de problemas brasileiros. Estou falando muito rápido, me enrolando aqui. Problemas brasileiros, né? O Graça Aranha, a obra principal, que é Canaã, né, ele fala da imigração alemã para cá, de colônia de alemães, e algumas ideias meio eugenistas, né? Que vieram junto com alguns. O Euclides da Cunha, a principal obra é Os Sertões, né? Que ele fala lá da Guerra de Canudos. O Lima Barreto, eu gosto de falar bastante do Triste Fim de Policarpo Quaresma, porque o Policarpo Quaresma é o nosso Dom Quixote brasileiro, um sonhador, né, que acaba ficando tão louco com esse sonho que ele tem com esse, né, de Brasil, e ele retrata justamente esses problemas, né, que o Brasil tinha. Então, o pré-modernismo fala muito, né, de problemas do Brasil ali na época. E o mais importante é lembrar que é um período que vai fazer com que amadureçam as ideias modernistas. Vamos falar assim, de alguns eventos que talvez sejam importantes aqui para a história da literatura. 1917, a Anita Malfatti, né, organiza uma exposição de arte, assim, que não era chamada ainda de arte moderna, mas eles tinham ido para a Europa estudar esse novo tipo de arte que estava surgindo lá das vanguardas, por exemplo, e ela faz essa exposição e que gera uma grande polêmica. Só estava vendo ali que chegou agora que eu consegui ver que a prof. Roseli tinha falado lá no grupo que dá para entrar pelo WhatsApp, né? Tá, beleza, já deu tudo certo, voltando aqui. Então, o 1917, a Anita Malfatti organiza essa exposição e o Monteiro Lobato, né, tem uma ideia um pouco mais conservadora de arte, não aceita esse tipo de arte, e aí ficou muito famoso o episódio, né, do artigo que ele escreveu. Monteiro Lobato escreveu um artigo no jornal chamado Paranoia ou Mistificação. Nesse artigo, Paranoia ou Mistificação, ele faz uma crítica dura à exposição da Anita Malfatti, e parece que esse troço foi a gota d'água para Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Graça Aranha, Manuel Bandeira, se organizarem e fazerem a famosa Semana de Arte Moderna. Parece que começa aí, falando, não, nós vamos ter que mostrar para esse povo o que é arte moderna. Se até uma pessoa intelectual, como o Monteiro Lobato, que é um grande empreendedor e tal, né, tá pensando bobagem a respeito dessa arte, nós vamos ter que organizar alguma coisa, e me parece que foi o estupim da Semana da Arte Moderna, foi nesse período aí, né? E aí veio, então, a Semana da Arte Moderna e traz o modernismo. Né? O modernismo que provavelmente é a maior revolução artística e cultural que já aconteceu no Brasil. Eu juro para vocês que eu fiquei esperando em 2022 acontecer alguma coisa tão grande para comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna, e não aconteceu nada, né? 1822 aconteceu a independência do Brasil. 1922 nós tivemos a Semana de Arte Moderna, que foi uma revolução cultural muito grande, né? E aí eu fiquei achando que 2022 poderia, né, ter uma celebração assim, mas não rolou. Enfim, né, nós começamos, então, efetivamente, né, o século XX com o modernismo em 1922, e esse movimento, inicialmente, mais nas antigas, a gente estudava em 3 fases. Primeira, segunda e terceira fase também, né? A primeira fase vai de 1922 a 1930, daí de 30 a 45 é a segunda, né? E de 45 em diante seria a terceira fase. E tem bem marcadinho o porquê dessas fases, porque os escritores, tanto os romancistas, contistas, poetas, eles têm algumas características peculiares, né, em cada um desses períodos. Por exemplo, da primeira fase, que vai de 1922 a 1930, essa primeira fase do modernismo é a chamada fase da destruição, né? É a fase mais revolucionária, mais também anárquica,
né, da arte. De 1922 a 1930, eu lembro de um trecho que você já deve ter ouvido falar, que o Mário de Andrade escreveu: vivemos 8 anos na maior orgia intelectual de que esse Brasil já teve notícia. Então, eles tinham consciência que esses primeiros 8 anos, de 22 a 30, foi de causar, né? Eles causaram. Aí, de 1930 a 1945, já foi uma poesia muito mais séria, muito mais social, devido à Segunda Guerra Mundial, principalmente, né? Nós tínhamos a Segunda Guerra Mundial rolando, nós tínhamos o Vargas, né? Especialmente a segunda parte do governo Vargas, que é mais ditadura, né? E aí alguns foram perseguidos. Então, de 30 a 45, nós temos uma literatura muito social, muito engajada. Por isso que a gente vai lembrar do Graciliano Ramos, da Raquel de Queiroz, do Jorge Amado, né? Que é desse período, José Lins do Rego, alguns que nem estão aqui, né, mas que é uma literatura social, essa de 45. E aí, de 45 para cá, aí nós temos principalmente Clarice Lispector, Guimarães Rosa, que são experimentações da linguagem que vai tornar o texto um pouco mais complexo, mais difícil, né, e que a gente vai falar logo, logo na sequência, né? Ainda nesse século XX, dentro desse período modernismo, nós temos algumas correntes, né? Uma delas é o concretismo. O concretismo eu coloquei aqui, eu acho que é o poema mais famoso do concretismo. Vocês sabem o que é um poema concreto? A gente gosta de fazer com os estudantes, né? Fazer, brincar deles construírem poemas concretos. Em todas as séries eles gostam de desenhar um poema, né? Mas, assim, esse poema aqui, Beba Coca-Cola, do Décio Pignatari, talvez seja o poema mais famoso que exista desse movimento concretista, que surge em São Paulo, com esses três aí, né, Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, e é uma linguagem experimental que usava ocupar não só dizer não só com o que está escrito, mas também com os espaços em branco da folha. E atualmente, gente, nós temos um poeta concreto muito famoso que é o Arnaldo Antunes, o ex-Titãs, né, do grupo Titãs, o Arnaldo Antunes. Acho que todo mundo sabe que ele é poeta, escritor, né, é um dos intelectuais atuais, já caiu até em prova do Enem, e é um adepto do concretismo, né, o Arnaldo Antunes. Até hoje ele gosta de escrever uns poemas concretos. Mas foi um momento que começou ali, mais especificamente em 1956, e que vem até os nossos dias, né, repercutindo alguma coisa ainda. O pós-modernismo é um nome também que algumas pessoas usam, pós-modernismo, principalmente aquela literatura que foi mais engajada depois ali da pós-ditadura militar, principalmente aqui está na década de 60, mas começa mais efetivamente em 64, né? Depois do golpe, da ditadura militar, né? Esses poetas que se destacaram mais no chamado pós-modernismo foi justamente os que mais tiveram problemas, né, ali na época da ditadura. Mas eles gostam muito de fazer ironia, de jogos de palavras, né, de desconstruir algumas convenções. Inclusive, nesse pós-modernismo tem algumas tendências, assim, né, tem, por exemplo, Ferreira Goulart, né, de um lado, com um poema mais engajado, que é aquela literatura marginal, que o Paulo Leminski, de Curitiba também, né, chamada literatura marginal, é desse pós-modernismo, essa literatura marginal do Ferreira Goulart, do Paulo Leminski, né, esse povo aí que é muito crítico e promove um novo tipo de construir, quando eu falo novo tipo de construir poemas, inclusive na maneira de publicar, né? Não necessariamente em um livro, encadernadinho, mas fazer poema no mimeógrafo, rodar no mimeógrafo para distribuir para o operário no portão de fábrica. Então é dessa poesia que nós estamos falando. Inclusive, eu falei disso agora porque me lembrei do poema Não Há Vagas, né, do Ferreira Goulart, que é muito conhecido, né, desse período aí. Bom, gente, eu acho que de estilos de época a gente conseguiu concluir. Agora vamos a alguns detalhes a mais aí, né?
que estavam previstos além do estilo de época. Eu falei que é o que demoraria mais. Era para demorar 35 minutos, acho que eu demorei um pouquinho mais que isso, mas vai dar tempo. Se vocês depois, né, quiserem, né, alguma coisa assim que lembrar, que surgir aqui e tal, fulano de tal, lembra de que período tem alguns que a gente não fala, né, mas aí que geram certas confusões. Eu falei todos os estilos de época, tentei falar dos autores principais, mas veja que é muita gente que nós temos na literatura brasileira, não tem como lembrar de todo mundo, né, e eu acabei de lembrar agora, por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade. Eu falei de tanta gente aqui, né? E como é que eu não falei do Carlos Drummond de Andrade ainda, né? Ele se caracteriza naquela segunda geração, né? Que é a geração mais crítica. O principal poema, livro de poemas dele, né? A Rosa do Povo, é bem da época da Segunda Guerra Mundial, né? E tem muitos poemas do Carlos Drummond de Andrade que são bem famosos, que foram retirados desse livro, né? Da Rosa do Povo, que é dessa segunda fase do modernismo. Eu falei de uma galera ali e tinha esquecido de falar do Carlos Drummond de Andrade, por isso que eu voltei aí nos estilos de época. E se vocês lembrarem de alguém, né, que de repente vocês acham que é importante, vale a pena lembrar, a gente pode, né, contextualizá-lo aí na época. Bom, a respeito dos gêneros da narrativa, falei que futuramente a gente falaria. Gente, os críticos literários e professores de literatura não gostam de ouvir e de falar isso que eu vou falar agora, mas assim, para estudante, é a maneira mais fácil de explicar qual que é a diferença entre romance, novela e conto. Eu falo que é pelo tamanho. Gente, conto. Os menores contos que existem, fora aqueles da Academia Brasileira de Letras de 140 caracteres, que foi feito um concurso para o Twitter, né? E segundo o que consta aqui no Brasil, os menores contos que existem são aqueles que foram feitos no Twitter, né, no concurso da Academia Brasileira de Letras, e que eram historinhas contadas em 140 caracteres do Twitter. Fora aqueles, os contos, os menores que tem aqui, eu acho que um dos mais sintéticos para escrever conto é o Dalton Trevisan, de Curitiba. Tem conto do Dalton Trevisan que dá meia página de livro. Eu estou lembrando aqui, por exemplo, O Ciclista, Apelo, são alguns contos que eu lembro de cabeça assim, do Dalton Trevisan que dá meia página do livro. Contos grandes, os maiores que nós temos, O Alienista, do Machado de Assis. Quantas páginas tem o livrinho O Alienista, do Machado de Assis? 40, 50 páginas, o tamanho da fonte. O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto, também tem umas 40 páginas. Então, o conto é curto, no máximo 40 páginas, né? A novela já é uma narrativa média. As novelas que a gente considera novela hoje têm, em média, 100 páginas. Então, um livro de mais ou menos 100 páginas é a novela, que nós temos aqui Iracema, do José de Alencar, que já falei, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, né, para lembrar de uma aí, que já falei da Clarice. Esses são exemplos de novelas, são narrativas curtas, né? Aqui está falando que é uma narrativa intermediária entre o romance e o conto, justamente eu estou colocando em número de páginas, né? Mais ou menos, se eu vou contar o conto até umas 50, a novela mais ou menos 100, aí o romance é 150, 200 páginas para lá. O romance é o mais longo. Os críticos literários e estudiosos da literatura, eles usam o termo núcleo narrativo. Vocês lembram o que é um núcleo narrativo? O que é uma narrativa? Nós temos, no início, a apresentação da história, que é o que a gente chama de situação inicial, né? Depois da situação inicial, vem o conflito. O conflito chega ao ponto mais alto, que é o clímax. Depois do clímax, vem o desfecho. Então, isso é um núcleo narrativo, né? O núcleo narrativo tem uma apresentação, um conflito, um clímax e um desfecho. O conto só tem um. Uma vez acontece isso. Só acontece uma vez. Então tem poucos personagens, espaço reduzido, por isso que tem poucas páginas. A novela tem vários núcleos, um depois do outro, né? Um depois do outro, sempre nessa sequência mais linear e cronológica, uma sequência mais linear a novela, né? Então acontece um núcleo narrativo, acaba, vai começar outro. Por que eu considero. Eu não, mais pessoas consideram, né? A crítica literária, inclusive, atualmente considera Iracema, por exemplo, como uma novela. Por que a Iracema é uma novela? O primeiro capítulo da Iracema não começa a história propriamente dito. É o narrador
contextualizando que está vindo um navio lá e que é o Martim que está chegando, né? Então, é o primeiro capítulo. O segundo capítulo é o primeiro encontro do Martim com a Iracema. Então, o segundo capítulo narra como que eles se encontraram, que a Iracema estava deitada lá, o Martim estava passando, fez um barulho, assustou, e aí a Iracema conversou com ele. Primeiro deu aquela flechada nele, né? Daí conversou com ele, levou ele para casa, porque ele estava perdido, ela achou que era alguém, né, que estava perdido, eles nem conseguiram se comunicar muito adequadamente, mas se entenderam, daí ele trabalhava, tinha ligação com outros indígenas, ele conseguia se comunicar com ele. Ela leva ele lá para a aldeia. É o segundo capítulo. Então, a novela é assim, essa sequência. O romance tem vários núcleos narrativos também, mas tem um que é o principal. Tem um núcleo narrativo maior que serve de pano de fundo para vários outros que acontecem ao redor. Vamos pegar, por exemplo, Dom Casmurro, que eu acho que é um romance bem legal para explicar como que é a estrutura do romance. Nós temos aí como principal enredo o relacionamento amoroso do Bentinho com a Capitu, mas ao redor desse relacionamento amoroso do Bentinho com a Capitu, nós sabemos de várias outras histórias. Da promessa que a mãe do Bentinho fez, que queria que ele fosse padre, da família da Capitu, que é um pouco mais pobre que a do Bentinho, e de repente eles podem ter algum interesse econômico. Enfim, o romance, ele tem essa complexidade maior, porque ele tem um núcleo narrativo maior, de pano de fundo, e vários outros ao redor. Né? Em nível de tamanho, vai dar para considerar como pequeno, médio e grande, né? Conto, novela e romance. A fábula, eu dispenso falar, né? Porque todo mundo sabe que é aquela historinha com característica infantil, os bichos que são personagens. A crônica também, nós trabalhamos muito crônica, né? No ensino fundamental, inclusive. É um textinho muito legal, né? Que traz cenas do cotidiano, carregado de humor, de crítica, de reflexão, e o diário, né, que também é um gênero da narrativa porque conta, né? O diário mais famoso que existe, eu acho que é o Diário de Anne Frank, que nem é da literatura brasileira, né? Mas assim, nós temos escritos brasileiros em formas de diário também, e que conta uma história a partir, né, o que caracteriza o diário é que tem aquela entrada, que é a data que a pessoa sempre coloca, e daí ela vai escrever em primeira pessoa como é que foi o seu dia. Elementos da estrutura narrativa. São os 5 elementos que todos nós acho que sabemos de cor, né? Enredo, personagem, tempo, espaço e o narrador. O enredo é o que acontece na história. Os personagens são aqueles que vivem a história. O tempo é quando que acontece. Às vezes esse tempo não é cronológico, ele é psicológico, acontece apenas na cabeça do personagem, né? O espaço, que é o ambiente onde acontece, muito importante, às vezes, para o desenvolvimento de uma narrativa. Às vezes o espaço é até um personagem da história também, né? E o narrador, né? Que nós sempre vamos estudar o narrador, se ele está em primeira pessoa, está em terceira pessoa. Se ele está em primeira pessoa, ele está contando a história dele mesmo. Se está em terceira, está contando de outro. Uma coisa que eu coloquei com uma anotação aqui, que eu acho importante lembrar depois, né, que caem umas coisas, umas picuinhas assim, o narrador em primeira pessoa nem sempre é protagonista. Porque às vezes tem costume de falar narrador em primeira pessoa, narrador protagonista. Calma aí, nem sempre o narrador em primeira pessoa é protagonista. Às vezes ele é uma testemunha do protagonista. Não me lembro de outro da literatura brasileira aqui agora, mas a que eu me lembro mais nesse caso é do Conan Doyle, né, das aventuras do Sherlock Holmes. Quem que é o narrador das aventuras de Sherlock Holmes? É o Dr. Watson, que é o melhor amigo do Sherlock. Então, ele é um narrador em primeira pessoa, porque ele está participando da história, mas ele conta a história do Sherlock, ele não é um narrador protagonista, né? Então, primeira pessoa pode ser protagonista, mas pode ser uma testemunha. Assim como o de terceira pessoa pode ser um narrador observador, que apenas vê as coisas e conta para o leitor, ou ele pode ser onisciente, né? Aquele que sabe tudo, né? O narrador onisciente pode até julgar os personagens, fazer juízo de valor delas e tudo mais. Bom, nós temos a prosa, né, que é a narrativa que falei, e nós temos a poesia, né, os versos, que agora
nós temos aqui, numa página só, os elementos e recursos poéticos. Esse daqui, eu acho que algumas questões dessas são mais trabalhadas no ensino médio do que no fundamental, né? A narrativa eu sei que no fundamental é tranquilo para vocês. Agora, os versos não boto muita fé, porque no fundamental, as aulas do RCO, né, de versos, são bem resumidinhas, né? Então, o verso, nós precisamos estudar principalmente a metrificação, né? Caiu na prova passada a métrica, saber separar em sílabas, saber o que é rima, os tipos de rimas que existem, né? Se são rimas emparelhadas, se são rimas interpoladas, se são rimas cruzadas, né? A estrofe, os nomes das estrofes. O nome da estrofe acho que é legal porque é tranquilo, né? Dá para saber pela quantidade de versos. Nós temos o dístico, diz de dois, que são 2 versos, ou dueto, né? Terceto tem 3, quarteto tem 4, quinteto, sextilha, né? Nós temos, daí começa sétima, oitava, nona, décima, que são os nomes das estrofes, né? De acordo com o número de versos. Rima, as rimas aqui, eu falei que é importante dar uma olhadinha na nomenclatura da rima, né? Tem rimas que são emparelhadas, tem rimas que são cruzadas, tem rimas que são interpoladas, tem rima rica, tem rima pobre. A rima, para quem não lembra mais, rima rica é quando rima classes gramaticais diferentes, né? Que é difícil rimar 2 da mesma classe, tipo rimar 2 verbos, é mais fácil, por isso que é chamada de rima pobre, né? Rimar verbo com verbo, substantivo com substantivo. Agora, uma classe com outra já é chamada de rima rica. E a respeito de cruzadas, emparelhadas, é de acordo com a ordem que ela aparece. Acho que dá para pensar, ó, cruzada, rima o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto, por isso que é cruzada. Rima emparelhada, rima o primeiro com o segundo, o terceiro com o quarto, estão emparelhadas, estão paralelas. Rima interpolada ou interpolar, é dos polos, interpolar, rima o primeiro verso com o último verso da estrofe, daí uma rima interpolada. Essas nomenclaturas de rima tem lá daí no material, né? Depois, se precisar de alguma coisa também. Métrica também, né? A respeito dos nomes dos versos. Quando tem 10 sílabas, tranquilo, decassílabo. Mas por que é chamado de decassílabo heróico aquele? Porque não é todo verso que é decassílabo que é heróico. Eu até separei aqui, via se dá tempo para você, acho que vai dar tempo. Eu separei aqui de uma aula do RCO, um poeminha do Vinícius de Moraes, o Soneto de Fidelidade, né? Muito conhecido, que são versos decassílabos, mas não são versos heróicos, são versos melódicos. Para ser heróico, ele tem que ter marcado o quarto, a quarta, a sexta e a 10ª sílaba, né? Como é o poema do Camões. O Camões é muito conhecido como verso heróico, né? E o ritmo tem a ver com isso, com a marcação das sílabas, né? Quando tem sequência, uma fraca, uma forte, uma fraca, uma forte, né? Vai dando essa cadência no verso, o ritmo. Então, o ritmo tem a ver com a sequência de sílabas, se são fracas, são fortes, né? Tem alguns que exploram esse ritmo de uma maneira tão maravilhosa. Eu conheço alguns poemas, um poema do Manuel Bandeira, tem outro do Álvares de Azevedo, que explora o ritmo de uma maneira tão legal, principalmente falando de onda, né? O ritmo, quem quer falar do mar, quer falar de onda, é muito legal, né? Deixa eu me lembrar, do Álvares de Azevedo, as ondas são anjos que dormem no mar, né? Ou, como diria o Manuel Bandeira, onde anda a onda onde anda, né? Essa sequência de versos fracos, desculpem, de sílabas fracas, sílabas fortes, né? Vão trazendo essa sequência. Então, os versos é um negócio que vale a pena a gente revisar. Bom, aqui tem resolução das questões de prova. Deixa eu só compartilhar com você, já que eu estava falando do verso, eu deixei aberta aqui uma outra aula do RCO, um outro slide, que é aula do RCO. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês agora. Para a gente ver essa questão da métrica e do ritmo. Deixa eu ver, tá, não consegui ainda. Agora sim, compartilhar esta guia. Vamos lá. Se compartilhar aqui, poesia para quê, elementos poéticos, tal, tal, tal. Então, olha só. Aqui nós temos o famoso soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes, separado em sílabas métricas, com versos decassílabos, e que eu falei para vocês que não é igual o verso do Camões, né, que caiu na prova, que além de decassílabo era heróico.
Ó, de tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo e sempre é tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quem não lembrava mais, o que é para lembrar, para separar em versos, para se conseguir saber quantas sílabas tem? É diferente da separação de sílaba gramatical, né? Porque a sílaba gramatical tem uma outra regra. As sílabas poéticas, a gente de acordo com a pronúncia. Então, quando tem duas vogais pertinho ali, uma da outra, que a gente pronuncia junto, tipo aqui, ó, tudo, eu não estou conseguindo fazer a anotação ali, mas o tudo ao, né, faço uma sílaba só, né? No segundo verso, antes de contar o zeloe, zeloe, loe, o loe eu pronuncio junto, vai contar uma sílaba só. No terceiro, que mesmo em, ó, mesmo em, o moem pronuncia numa sílaba só. Por que eu vou contar 10? Se eu contar aí vai dar 11, porque a gente conta só até a última sílaba tônica, né? A última sílaba forte. Então, atento, tanto, encanto, pensamento, só até a última sílaba forte que eu vou contar. Então, a última sílaba forte vai ser a 10ª. Mas se a gente olhar de tudo ao meu, o meu é um pronome que, né, dá para considerar como tônico, né? Monossilábico tônico. De tudo ao meu, então deu quarto. Amor, serei atento. Então, aqui, o primeiro verso desse poema dá para contar como heróico, porque ele deu certo, da quarta, a sexta e a 10ª sílaba serem fortes. Só que o restante não vai, né? Eu não vou fazer esse exercício agora, porque não é necessário. Mas se vocês quiserem, né, depois, né, dá para ver tranquilamente que o primeiro deu coincidência dele ser heróico, né? Porque tem a quarta, a sexta e a 10ª forte. Mas os outros ali nem sempre, né? Ele vai ser mais melódico. O ritmo do decassílabo melódico é diferente do ritmo do decassílabo heróico. Tipo, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente e é dor que desatina sem doer. Tá vendo a cadência, né? Como esse heróico é esse verso lá do Camões. Deixa eu voltar para, né, o slide que eu estava apresentando para vocês, para a gente ver, então, as questões que caíram na última prova sobre que for de literatura. Eu selecionei só as questões de literatura para hoje. A questão 10, né, foi, acho que eu peguei a prova branca, tá? Foi a mesma prova que eu compartilhei com vocês. Eram 4 modelos de prova, eu acho, né? Eu tenho o gabarito aqui da prova branca. Eu não sei também se tinha 4 modelos, na verdade. Acho que era a mesma prova para todo mundo. Agora que eu estou tentando me lembrar aí do dia que a gente fez. Mas, tá, tudo bem. As expressões fugere urbem e locus amoenos são associadas a qual escola literária? Lembra que eu falei lá no começo? Né? Qual que é mesmo? Que tinha esses termos em latim, fugere urbem, de fugir da cidade, fugir do urbano. Locus amoenos, um lugar ameno, um lugar calmo, um lugar tranquilo. Qual é dessas estéticas aí que buscava um lugar tranquilo, calmo, aquela paz do interior para fugir, né, do grande centro urbano? Lembra? Arcadismo, exatamente. Então, temos o arcadismo como gabarito da questão 10. Na questão 11, do Barroco, logo, né, o Barroco, caíram vários trechos de texto, e aí, essa aqui é muito decoreba, né? E acertar quem sabia de quem era o texto. A letra C, tá? O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que parte sendo o todo. Gente, eu, por sorte, né? Essa questão eu acertei bem na boa, porque eu trabalhei muitas vezes esse texto é do Gregório de Matos, do Boca do Inferno, da vertente da poesia religiosa dele. É um poema religioso que ele fez por uma imagem de Jesus Cristo crucificado, né, que caiu um pedaço, né, da escultura de Jesus, né, e aí ele fez esse poema, né, um poema, então, da época lá do Barroco, do Gregório de Matos. Então, aqui é Barroco mesmo, né? Se quisesse dar uma buscada nos outros, assim, tipo a letra A, quem deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondente, só pelo quem deixa o trato pastoril pela ingrata civil correspondente, civil de cidade, pastoril campo, já dá para ver que é arcadismo, né? Não é barroco.
Letra B. Que me resta, meu Deus? Morra comigo, a estrela de meus cândidos amor. Que morra comigo, desejo de morte. Segunda fase, segunda geração do romantismo, que era o desejo de morte, a letra B. Então, a letra A e a letra B a gente já excluiu, daí chegou na letra C, tranquila, né? É essa aí que é barroco. As próximas, né? Gente, deu 21 e 10. Vocês querem terminar a 12, a 13, a 14, a 15? Ou... Vamos terminar então? Beleza. Eu separei aqui o soneto do Camões, né? Vocês todos acho que conhecem, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrária a si é o mesmo amor? Então, primeira coisa, é um soneto com 10 sílabas, com rimas interpoladas nos quartetos, ó, ver e doer nos polos, e emparelhada nos meios, sente e descontente, né? Ali. Então, essa rima emparelhada, um soneto com 10 sílabas, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Eu não sei como que vocês contam sílaba, eu gosto de tamborilar, assim, na sala, eu gosto de ir no quadro, ó. É um contentamento descontente, é um contentamento descontente, esse é um contentamento descontente, mata aqui, ó, tem que separar o um, senão não vai conseguir fazer das 10 sílabas, né? Mas ele tem a quarta, a sexta e a décima forte, então por isso que é o famoso verso heróico, que foi o que perguntou na 12. De acordo com a métrica, esses versos podem ser classificados como agudos, heróicos, esdrúxulos ou alexandrinos. Aqui, heróico, né, que é o de 10 sílabas, quarta, sexta e décima forte. Alexandrino é um verso bem raro, né, que é o verso com 12 sílabas. Os outros, para falar bem a verdade para vocês, eu acho que são só distratores, o A e o C, né, agudos e esdrúxulos, né? Mas aqui o gabarito, sem sombra de dúvida, foi a letra B, né? 13. Qual que é a figura de linguagem predominante no soneto? Gente, acho que todo mundo já estudou esse soneto, né? Qual que é desse soneto? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Como que arde um fogo que queima e não vê? Como que dói e não sente? Como que é o nome dessa figura de linguagem que trabalha com oposições? Lembram dessa? São 3 iguais. Antítese da letra A, né? Mas, ó, atenção que tem antítese, tem paradoxo e tem oxímoro, né? Antítese, paradoxo e oxímoro. Mas não se preocupe que vai ter figura de linguagem, a gente vai falar delas, né? Então, aqui nós temos a antítese, né? Fogo que arde e não se vê. E aqui a prof que falou lá, né, da metáfora, não lembro quem que colocou no questionário, metáfora predicativa. A prof Berenice, meu Deus, o que é uma metáfora predicativa? Sorte se a gente é bom de gramática, né, prof? Porque nós temos o sujeito, o amor, um verbo de ligação, que é o verbo ser, verbo de ligação, e o fogo, que é a característica desse amor, que é o predicativo do sujeito. Então, a gente sabe que uma metáfora é essa espécie de comparação abreviada, né? Falar que uma coisa é outra coisa, tipo, amor é fogo. E aí, será que é metáfora sinestésica, predicativa por aposição maximalista? A predicativa é a certa aqui, né? Por causa que o fogo exerce essa característica de predicativo do sujeito, né? Que é a qualificação do sujeito. Então, por isso, realmente, o gabarito é a metáfora predicativa. Uma pegadinha, né? Eu confesso que eu fiquei, mas se fosse uma metáfora sinestésica, porque o amor é fogo, e a gente que arde sem se ver. O problema é que tá só este verso, né? O amor é fogo. Se continuasse o resto, o amor é fogo, que arde sem se ver, daí eu ia pensar nessa sinestesia, né? Porque ver, de visão, e o fogo que queima, de repente, traz essa ideia de tato também, eu ia ficar na dúvida. Sorte que tá só isso daqui, então realmente metáfora predicativa. E a última, mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizades, se tão contrária a si é o mesmo amor? Qual é a figura de linguagem, que é uma figura de sintaxe que acontece aqui?
Aqui ela está com nome, mas ela é chamada também de hipérbato. Lembra de uma figura de linguagem chamada hipérbato? Hipérbato é a mesma coisa que inversão, que aqui é a mesma coisa que anástrofe. Então, nós temos o gabarito da 15 e a letra B, quando fala, mas como pode causar seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Então, nós temos uma anástrofe, porque o que é anástrofe, ou hipérbato, ou inversão? É uma inversão sintática. Hipérbato, anástrofe e inversão. Inverte sintaticamente a oração. Coloca aqui a pergunta direta. Como será que seria a pergunta direta? Mas como o amor pode causar nos corações humanos seu favor se ele é tão contrário a si? Acho que a pergunta direta seria assim. Então, houve uma inversão sintática, por isso nós temos, então, anástrofe, ou hipérbato, ou inversão. Se vocês lembrarem das outras figuras, silepse é aquele erro de concordância. Lembra que silepse? A gente comete um erro de concordância propositalmente, né? Na linguagem comum, informal, é muito comum falar a gente somos. A gente é uma expressão de terceira pessoa e somos é de primeira. Isso é uma silepse, né? Assíndeto e polissíndeto tem a ver com as conjunções, né? Lembra de assindética, das conjunções, orações assindéticas que não tem conjunção? Então, assíndeto é uma sequência de versos sem conjunções, e polissíndeto é quando tem a repetição de uma conjunção. Esse soneto que eu li agora há pouco do Vinícius, né, tem um polissíndeto lá no finalzinho, né? Tudo, e tanto, e sempre, e com tal zelo, né? Quando repete o e, é o polissíndeto. Meninas, olha, agradeço aí a paciência de vocês, né? De ouvir aí, eu sei que não é muito fácil, de repente, né? Ficar 1h40 aí, a gente papagaiando aqui e ouvindo aí, mas espero que a gente tenha conseguido dar conta dessa parte da literatura, né? Aí eu vou preparar aí os próximos encontros. A respeito, acho que o próximo, eu vou pegar ali aquela linguística, acho, né? Linguística textual, aí depois a gente trabalha com a gramática e deixar a parte da semântica e de variação linguística mais para o fim, né? No quarto encontro. Então vamos pegar assim, eu penso que os mais complexos, mais pesados no começo, e depois vai deixando mais macio mais para o final, que daí já dá para revisar algumas coisas que ficaram por aqui. Beleza? Depois eu vou mandar para vocês no Whats um forms para vocês fazerem uma avaliaçãozinha. Eu gostaria de ter o feedback, né? De vocês escreverem lá o que acharam, como é que foi, se foi legal, não foi e tal. Depois eu mando para vocês ali no form, se vocês puderem responder, para a gente ter uma noção de como que serão os próximos encontros. Beleza? Querem falar algo? Dizer que a aula foi muito boa, prof. Parabéns, gostei. Gostei da organização e bem o que a gente precisa. Agora, revisar os materiais. Obrigada. Beleza. Daqui a pouco eu já vou aproveitar que eu estou aqui, já vou mandar para vocês esse materialzinho aqui, né? Já mando lá no grupo do WhatsApp para vocês quiserem dar uma revisada, né? E demais, então, fico à disposição. Se precisar alguma coisa, né, pode perguntar no WhatsApp lá no grupo que eu criei ali, ou pode perguntar no mesmo individual para mim, né, que amanhã é feriado, estamos de boa, né? Quinta também estou meio tranquilão. Então, se precisar de alguma, amanhã e quinta, principalmente, é melhor até. Demais, então, eu agradeço. Um abração e até a próxima. Terça-feira que vem estamos aqui nesse horário e nesse canal novamente. Até lá.